Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Hoje a gente está aqui com o brother Anderson Code. Beleza, cara? Beleza, Fernando? Beleza, obrigado por topar essa entrevista. É também uma pessoa que a gente já queria falar tem muito tempo, porque faz muitas coisas aí na área de segurança já há muito tempo também. E, bom, vou deixar ele falar, né? Anderson, hoje, e o que você vem fazendo aí na área de segurança? Quais são suas áreas de estudo e interesse até chegar aí o que você está fazendo hoje? Conta aí um pouco para gente. Massa. Então, velho, atualmente eu sou diretor e principal pesquisador na Lely Security Intelligence, uma empresa que eu fundei em 2018, no meio de 2018, e venho trabalhando desde então. A empresa ela é focada em Vulnerability Research, parte de pesquisa, escrita de exploits para vulnerabilidades Zero Days ou N Days, mas também prestamos outros serviços, como Pentest, Code Review, modelagem de ameaça, consultoria na área de segurança da informação como um todo, né? Dependendo da situação, até fazemos desenvolvimento especializado também, mas o foco da empresa mesmo é Vulnerability Research, é pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. No momento, a empresa foi fundada em 2018, mas antes da empresa, em 2015, eu trabalhei como principal pesquisador de vulnerabilidades focado no kernel do Linux para a OCI, é uma empresa de Singapura, chamam de OSINT, né, mas é uma empresa conhecida aí da área de segurança, lá de Singapura. Alguns pesquisadores já conhecidos, renomados, já passaram por lá, né? E antes da OCINC, eu fiquei nela lá de 2015 até 2018, né? Depois fundei a Lely. Antes da OCINC foi a Conviso. Trabalhei na Conviso aí de 2012 até 2015, quando eu saí da Conviso exatamente, comecei a trabalhar na OCINC lá. E desde então, na Conviso era mais pentest, né? Mas eu sempre tive aquele lado de baixo nível, low level, sempre gostei de exploits e tal. Então, antes mesmo de entrar na Conviso, acho que eu entrei mais ou menos em 2012, eu já tinha uma certa experiência com exploração de vulnerabilidades. Na verdade, quando eu entrei na Conviso, eu não tinha experiência com a parte web, que era o foco da empresa mesmo. Eu aprendi isso durante o trabalho, mas eu já tinha uma base já de arquitetura de computadores. E antes de tudo isso, era mais sysadmin. Então, eu venho de sysadmin, pentest, depois pesquisador de segurança, né? Do momento que eu era sysadmin até pentest, a área de low level, baixo nível, era mais hobby, não era nada profissional. Então, profissional mesmo como um exploit developer, comecei trabalhando em 2015 para a OCI, lá, a empresa de Singapura. Mais ou menos isso aí, em Caraca, resumo, né? A que história é maneiro, longa, né? Então, cara. se for falar todos os detalhes aí, vai ser só focado nisso. Não, entendi. Não, mas já é incrível, porque essa construção, né, de sysadmin, pentester, aí você falou, nossa, teve um desafio de aprender coisas web ali, que você não era a tua praia antes, né? Depois, mas o baixo nível nunca saiu de você, né? E aí, e aí você, em algum momento, dedicou diretamente, né, quando foi para a Cosenc. Mas aí essas vulnerabilidades que você encontrava e escrevia exploit para elas, não necessariamente eram de kernel, né? Você trabalhava com aplicações userland também. Aonde? Na OCI? Na Cosenc, Não, isso. era só focado em kernel. Ah, Não era é só em kernel. user space, Na verdade, desde Entendi. 2015 para cá, eu não toco em user space. Eu posso fazer um código ou outro, mas sempre um objetivo focado em kernel space. Ring Zero é o que eu trabalho já desde 2015 até o momento. Que animal. E aí vem uma pergunta que, né, pode surgir, né? É mais difícil o Ring Zero ou é só outra praia, outra seara? Então, cara, dependendo da situação, assim, é um pouco difícil responder a pergunta diretamente. Tem alguns detalhes que eu posso mencionar, né? Mas eu acho que não é a resposta direta, né? Tem algumas diferenças. Em user space, por exemplo, não tem muitas formas de você influenciar o address space daquele programa. Então, vamos supor que você está tentando atacar, sei lá, o Apache. Então, se eu preciso mapear um endereço dentro do processo do Apache, eu não tenho como. Ele está rodando em um espaço de endereçamento separado. Já o kernel space, ele é um só independente dos processos. Então, se eu tenho um exploit que estou rodando, em determinado momento, o kernel vai tentar acessar um endereço lá inválido 41, 41, 41, 41, por exemplo, no meu próprio exploit, eu posso mapear esse endereço.
Então, quando ela tentar acessar esse endereço já vai ser válido. Então, assim, tem algumas diferenças básicas entre user space e kernel space. Eu não costumo dizer que um é difícil, o outro é fácil. Tem vulnerabilidades em kernel space que vai ser muito fácil de você explorar, e outras vulnerabilidades em user space que vai ser muito difícil. Uma das diferenças básicas, assim, eu acho, é o controle do processo como um todo. Então, em user space, por ele estar rodando no address space dele ali, né, não tem como você influenciar diretamente aquilo. Então, vamos supor um programa e um binário simples. Esse binário ele só lê de um arquivo, sei lá, escreve de um arquivo. Então, tirando esse arquivo diretamente que ele lê, não tem como interagir diretamente com esse address space. Se você tem um programa de rede e abre uma porta, se você quiser influenciar, por exemplo, a RIP desse processo, você precisa conectar várias vezes essa porta, TCP, e tentar o handshake lá, todo esse processo. Em kernel space é diferente. Em kernel space ele é mapeado, né, em todos os processos. Então, se eu tenho aqui um processo no exploit, eu crio outras threads, por exemplo, 3 threads ou 4 threads, todas essas threads ou processos que eu criar, eu vou estar interagindo com o próprio kernel. Então, eu consigo ter mais controle da execução. Só que em outra contrapartida, o kernel é um só. Então, se você, por exemplo, rompe um objeto lá em kernel space, o trabalho de você ter que manter o sistema estável para não reiniciar a máquina, né, acabar rompendo algo não relacionado ali à vulnerabilidade diretamente, e assim a máquina reiniciar é muito maior. Então, assim, tem vantagens e tem desvantagens. Uma das desvantagens é essa, na parte de você manter o sistema estável. Em user space, se eu exploro uma vulnerabilidade e corrompo lá objetos que não deveriam ser corrompidos, mas eu atingi o meu objetivo, eu pouco me importo se o processo vai dar um crash após a execução ou não. Já em kernel space, isso não é necessariamente verdade. Você precisa manter o sistema limpo, funcional, né, para o sistema continuar estável. Então, assim, eu não gosto de dizer que uma é mais fácil, outra é mais difícil. Eu acho que, hoje em dia, por exemplo, em user space, muitos programas implementam seu próprio alocador. Então, nunca mexi, né, com Adobe diretamente, mas eu sei que o Adobe ele tem um alocador de memória dinâmica dele. Aí já entra um nível de abstração diferente. O FTP, o ProFTPD também, ele tem uma alocação lá de objetos diferente. É uma implementação específica do programa. Então, isso adiciona nível de complexidade, né? Não necessariamente um é mais difícil que o outro. Eu acho que a melhor resposta seria essa. Depende muito da vulnerabilidade, da classe de vulnerabilidade. Tem diferenças básicas, né? Que, como eu mencionei, no kernel space tem essa facilidade de você conseguir interagir utilizando múltiplas threads, né? Mas em user space não tem essa vantagem. Mas é realmente isso aí. Eu acho que tem coisas que são mais fáceis e coisas que são mais difíceis. De um ponto de vista, assim, eu acho que a entrada é mais difícil para kernel space. A entrada, o início, para você começar, porque vai exigir muito, não muito, desculpe, mas certo conhecimento de arquitetura de computadores, gerenciamento de memória, onde não necessariamente você vai precisar trabalhar com tudo isso em user space, entendeu? Então, assim, a entrada é um pouco mais difícil, mas o momento que você está ali, tem vulnerabilidades que vão apresentar o mesmo nível de dificuldade, tanto em user space quanto em kernel space. Boa. Em contrapartida, o estudo de kernel space também, como você falou, né, como exige uma base de organização de computadores, de arquitetura e tudo, e talvez a solidifique junto, pode ser que também ajude nas explorações, nas coisas, no entendimento no geral, inclusive de user space, né? Ou estou viajando? Sim, sem dúvida. Pelo programa que você está tentando explorar, estar lá em user space, não necessariamente você precisa aplicar tudo isso, por mais que por baixo lá esteja acontecendo. Já em kernel space, por exemplo, vamos supor que a gente conseguiu uma vulnerabilidade, tem execução de código arbitrário lá em kernel space. A gente já está trabalhando lá em kernel space. Então, aí vai ser mais necessário a gente entender de gerenciamento de memória. Por exemplo, quando você ganha execução de código arbitrário em kernel space, você precisa retornar para user space. Aí você vai ter que ter esses conhecimentos. Se você, não é só simplesmente você executar seu shellcode e ganhou lá um bin sh lá, shell, tá entendendo? Você conseguiu lá, você precisa entender como o objeto, por exemplo, das credenciais funcionam. Porque você precisa modificar as credenciais, o UID lá, né, do usuário. Esse é o objetivo final, pelo menos na maioria dos exploits lá em kernel space. Então, você não só precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, precisa corrigir o sistema. Essa parte de corrigir o sistema é onde é o mais complexo que acontece. Entendi. Você vai precisar entender os mecanismos de locking. Não que você não precisa fazer isso em user space também. Em user space, muitos processos são
mais de uma thread executando, então implementa um mecanismo de lock, né, para evitar race conditions, deadlock, esses cenários. Então você também precisa se preocupar com isso em user space, mas em kernel space talvez seja mais evidente isso. Tá entendendo? Então, eu não, em user space, por exemplo, você não vai estar trabalhando diretamente lá com uma parte de baixo nível de memória, as mitigações, por exemplo, tem o PTI, Page Table Isolation, onde o Page Table é alterado, né, entre kernel space e user space. Essa mitigação afeta algo diretamente em kernel space, não vai afetar, pelo menos agora eu não consigo ver nada que essa mitigação afete em user space, então você vai precisar trabalhar nesses níveis bem baixo nível, entendeu? Em aplicações de user space. Mas já em kernel space, a maior parte do tempo vai ser necessário você estar mexendo com esses cenários. Por exemplo, a IDT, está corrompendo a IDT, não é mais aplicável hoje em dia, mas durante muito tempo, muita exploração de vulnerabilidades envolvia corromper a IDT, uma estrutura fundamental da arquitetura, né, x86, x8664. Em user space, não necessariamente você vai precisar fazer isso, entendeu? Entendi. Bom, e aí, falando assim, para quem nunca viu, né, digamos assim, nunca entrou em Ring Zero, nunca entrou nesse submundo aí, quando você fala assim, ó, vulnerabilidades em kernel space, dá para dizer que a gente está falando somente de vulnerabilidades do próprio kernel do sistema que a gente está falando, ou isso também se estende a, sei lá, é mais fácil, de repente, não mais fácil, mas digo assim, mais comum se encontrar vulnerabilidades em módulos externos, né, tipo drivers e módulos do kernel, que no Linux a galera chama de módulo, né, no Windows acho que chama mais de driver. É estendido a isso ou a gente está falando especificamente de kernel somente? Sim. Hoje, do jeito como os nossos sistemas funcionam, só existem duas separações, basicamente, né? Existem outros níveis de operação, mas não é o caso aqui, e é Ring 3, que são as aplicações de User Space, ali, o Userland, e as aplicações de Ring 0. Então, até os drivers hoje, por exemplo, não vou falar, por exemplo, no caso do Windows, né? DLL, e no caso do Linux, Shared Library, essas bibliotecas compartilhadas ali são coisas diferentes. Então, isso não opera em Ring 0. Né? São os módulos do kernel mesmo, os drivers, que precisam se comunicar diretamente com o hardware ali. Então, os hoje, .ko, né? No Linux, né? Hardware Abstraction Layer, né? Algo nesse... Sim. Não, acho que no Linux é .ko, no Windows acho que é DRV, sys, né? Sys.sys. Sim. No Windows eu não conheço muito, né? Mas no Linux, o que acontece é isso. Então, em Linux, você vai ter ali em Ring 0, vai estar executando tanto o próprio núcleo do kernel, quanto os módulos de terceiros também. Então, o seu driver da Wi-Fi, o driver de teclado, o interrupt handler, page default handler, todos esses módulos eles vão operar em Ring 0. A arquitetura, por padrão, ela suporta uma segmentação diferente. Então, normalmente, a gente usa somente 2 anéis de proteção, que é o Ring 3 e Ring 0, mas, por padrão, a arquitetura suporta até 4. Então, tem Ring 3, Ring 12, Ring 1 e Ring 0. Mas, por padrão, só são utilizados 2, o Ring 3 e o Ring 0. Onde o Ring 0 é todo código privilegiado. E aí vai descendo os privilégios, né? O Ring 3 é o menos privilegiado, o Ring 2, historicamente, seria um pouco mais privilegiado que o Ring 3. Então, assim, tem alguns modelos de sistemas, possa ser, existe, eu não conheço, em uso hoje, eu falo praticamente, mais questão de teoria de sistema da computação, sistemas operacionais, existem alguns softwares que, teoricamente, eles deveriam funcionar os módulos em uma camada acima do kernel. Por exemplo, o kernel executando em Ring 0 e os módulos em Ring 1, ou talvez em Ring 2, e as aplicações de user space em Ring 3. Isso não é verdade hoje, pelo menos no Linux, da maioria dos Unix que a gente usa. Tá entendendo? Tá. Então, independente se for algo de terceiro ou em algo fundamental do kernel, vai estar em Ring 0 ali. Sim. E você encontra, normalmente, Anderson, já encontrou assim, vulnerabilidades em módulos também, do que é nesses drivers aí de Wi-Fi, de coisas do tipo, assim, ou é mais comum de achar no próprio kernel? Bom, na verdade é o contrário. É muito mais comum você encontrar em módulos de terceiros do que na parte mais fundamental do kernel, né? Eu tenho uma certa experiência com isso, quando eu comecei a trabalhar lá em 2015, focado na parte de pesquisa de vulnerabilidades, e no início, lá comecei o trabalho agora, então vou focar no kernel do Linux. É interessante falar um pouco disso, porque antes de trabalhar em 2015 com o kernel do Linux, eu não tinha nenhuma experiência com o kernel do Linux. Eu nem sequer
Eu usava Linux, mas eu não tinha experiência nenhuma. Eu nem tinha compilado o kernel do Linux, não sabia nem por onde começar. Eu usei Debian um tempo atrás, aí depois parei de usar Debian. Aí continuava usando Fedora, mas eu usava só simplesmente ali usa Space para rodar um código de CTF, fazer os pentests, mas eu não tinha experiência. Toda a minha experiência lá em 2015, quando eu comecei a trabalhar, foi com FreeBSD. Então, eu tinha trabalhado no kernel do FreeBSD, tinha escrito 2 exploits, e está publicamente aí disponível, né? Mas no momento que eu comecei a trabalhar no kernel do Linux, eu não tinha experiência nenhuma no kernel do Linux. Então, foi uma experiência nova desde o início do trabalho. Então, eu tive que aprender do início como obter o código-fonte, como compilar o código-fonte, todo aquele passo inicial, né? Depois desse passo inicial, preparatório, eu comecei a trabalhar na parte de busca de vulnerabilidades. Então, como eu estou falando, no kernel do FreeBSD, eu já tinha alguma vivência, então eu sabia como funcionava a API, o desenvolvimento, como algumas coisas funcionavam, os objetos. Mas no kernel do Linux eu não tinha experiência praticamente nenhuma, era nula. Então, eu precisei começar aquele processo inicial e tal, né? Então, logo no primeiro ano, eu falo assim, foi muito mais de aprendizagem do que tá buscando vulnerabilidade mesmo. Mas depois que eu comecei a pegar e ter uma compreensão de como as coisas funcionavam, aí eu comecei a focar no seguinte, em buscar vulnerabilidades interessantes. Eu não queria achar uma vulnerabilidade que fosse simplesmente só mais uma vulnerabilidade. Eu queria achar algo que fosse relevante. Esse relevante que eu estou falando, tem vários fatores, né? Mas uma seria o seguinte, afetar maior número de distribuições possíveis. Eu não queria uma vulnerabilidade que só afetava um sistema operacional se tivesse determinada configuração habilitada. Isso reduz muito o impacto da vulnerabilidade, né? Então, eu foquei na parte mais fundamental do kernel do Linux. Então, o oposto do que a gente está falando aqui agora, ao invés de focar nos módulos de terceiros, né? Porque tem sistema que pode habilitar aquele módulo, tem sistema que não pode habilitar aquele módulo. Então, eu não queria achar essas vulnerabilidades, entendeu? Eu queria achar vulnerabilidades fundamentais. Então, eu vou focar na parte mais fundamental do kernel do Linux. Aí eu comecei a estudar o subsistema de gerenciamento de memória. Se eu acho uma vulnerabilidade ali, provavelmente ia afetar o maior número de versões e distribuições possíveis, Sim. incluindo o Android também. Tá entendendo? Então, assim, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos só focado nisso. Zero Day. Então, ali tinha muita parte de você entender ainda como funciona o subsistema, né? Claro que você pode encontrar uma vulnerabilidade no primeiro dia que você está olhando o código, mas normalmente leva um tempo para você se acostumar com aquele código, o padrão daquele desenvolvedor, né, como é que ele usa, onde ele comete os erros, enfim. Então, levou um tempo estudando, mais ou menos uns 2 anos, focado só na parte mais fundamental do kernel do Linux. E durante esse tempo, cara, eu não encontrei muita coisa. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos ali estudando. Eu aprendi um mundo totalmente diferente. Muita coisa eu aprendi, mas vulnerabilidade mesmo eu não encontrei muita coisa. Eu descobri técnica de exploração nova. Hoje, algumas dessas técnicas se tornaram públicas, mas quando eu descobri, foi ali mesmo, eu mesmo mexendo no código-fonte, né? Então, mas vulnerabilidade mesmo eu não descobri nada tão interessante. Aí bateu até aquela questão da frustração, né? Da síndrome de impostor. É mesmo? Comecei a ficar preocupado, falei, caramba, tem 2 anos que eu estou olhando o código, não acho nada. Mas porque eu estava numa parte muito fundamental. No momento que eu comecei a olhar os códigos de terceiros, né, nesses códigos de terceiro que eu estou falando, não necessariamente seja um código de terceiro e raramente esteja habilitado. Porque tem muitos protocolos aí que você não encontra habilitado por padrão na maioria das distros. Mas tem outros módulos de terceiro que você vai encontrar habilitado na maioria das distribuições. Então, não é parte fundamental ali do kernel do Linux, mas você tem uma alta chance de encontrar esse módulo habilitado na maioria das distribuições. No momento que eu comecei a olhar código de terceiros, aí comecei a encontrar vulnerabilidades. Aí comecei a sorrir, voltei a sorrir. Bateu uma frustração no início. Você ficar 2 anos ali lendo um código, como eu estou falando, e eu aprendi coisas que praticamente mudou minha vida ali. Eu foquei muito na parte do Network Subsystem, né? O protocolo TCP, como funciona o pacote quando ele chega lá na placa de rede, até quando ele é entregue para aplicação de user space. Então, tudo isso eu aprendi, muita coisa, né? Aí, mas a parte de vulnerabilidade mesmo, eu não tinha encontrado muita vulnerabilidade interessante, entendeu? Bateu frustração, síndrome do impostor, eu falei, caramba, velho, eu não sei nada e tal. Começa a meu Deus. Né, sobre isso. Né? Mas aí tem muitos fatores que influenciam isso. A minha experiência ali, como eu disse ali, era meu primeiro contato com o kernel do Linux. Eu não tinha muita experiência como uma API funcionava. Mas e também eu estava lendo uma parte do código que é fundamental. Então tem vários fatores aí, né? Não necessariamente isso é verdade, mas é uma parte de código que já foi auditada por muitas pessoas.
uma parte do código ali que muitas vulnerabilidades já Uhum. foram encontradas. Tá Sim, entendendo? sim. Então, se eu encontrasse algo ali, não seria algo trivial, facilmente você olhando o código você iria encontrar, seria algo com Claro, múltiplos claro. objetos, você precisa manter um Sim, fluxo, vulnerabilidades lógicas também que não são tão simples de encontrar, entendeu? Mas no momento que eu sim. fui para os módulos de terceiro, aí começou a surgir vulnerabilidades, tá entendendo? Entendi, entendi. É, Não, faz muito sentido. Você estuda a parte fundamental ali no kernel, apesar de não encontrar muita coisa, mas com tudo aquilo, com todo aquele conhecimento consolidado, quando você vai olhar para os drivers, para as coisas de terceiro que a galera insere no kernel aí, é muito mais, né, tem muito mais chance de você encontrar coisa que, sei lá, fabricante que desenvolveu um hardwarezinho e publicou um driver. E aí, beleza, né? Não tem tanta auditoria, tanta coisa como já teve naquela base de código do kernel, né? Pode ser que tenha vulnerabilidade ali, e aí, com os conhecimentos que você construiu, você já consegue explorar, né? muito Meio isso. diferente o nível de código e a qualidade, né? A qualidade Entendi, do sim. código é muito diferente entre a parte fundamental. Não estou dizendo que não é vantagem você olhar na parte fundamental, né? Possa ser Sim, que sim, depende muito das suas recompensas, do que você está querendo dessa vulnerabilidade, entendeu? Se for sim, simplesmente escrever um blog post, uma coisa, se for escrever um exploit universal, por exemplo, ou então obter o maior retorno financeiro disso, quanto mais fundamental, mais valiosa é a vulnerabilidade, né? Um exemplo de uma vulnerabilidade fundamental é a Dirty All, uma vulnerabilidade que afeta lá o subsistema de memória do kernel do Linux, e a maioria das distribuições Android eram todas afetadas. Inclusive, sistema de segurança, por exemplo, acho que o GR Security lá, por mais que ele feche o sistema bastante, com vários mecanismos de segurança, ainda de alguma forma, eu não tenho certeza disso, não lembro, mas eu acho que ainda afetava o GR Security também, essa vulnerabilidade. Tá entendendo? Então, sim. depende muito do seu objetivo, assim. Boa. Cara, outra pergunta. Em cima de todo esse estudo de kernel Linux e tal, você falou que estudou bastante o BSD, né, antes, depois você passou para o Linux e aí você contou essa história de toda essa construção aí do conhecimento. Uma coisa que eu tenho dúvida, assim, o mercado disso, né? Você falou que tem uma empresa, você fundou uma empresa que dedica aí exploração e tudo, estudo e pesquisa de vulnerabilidade e tal. Você recomenda hoje, quem está começando e tem interesse por baixo nível, de entrar nesse estudo, né, mais focado aí em cima de ring zero, de kernel? Você acha que é como é que está o mercado aí na sua opinião para isso? Vale a pena entrar nesse estudo? É prazeroso? É legal? O que você sente aí? Cara, respondendo a pergunta diretamente, sim. Eu fortemente recomendo qualquer pessoa, independente da sua área de atuação, ir mais a fundo no sistema como um todo. Tanto na parte de arquitetura, que são os fundamentos, quanto na parte do sistema operacional específico, né? É, de ser recompensador, eu acredito que sim. Eu trabalho com isso, minha vida mudou depois que eu comecei a trabalhar com isso. Nível de retorno financeiro é bom, é um pouco complicado porque depende dos seus objetivos. Se você quer trabalhar no Brasil, talvez você não tenha muito mercado para isso. O mercado é muito mais internacional, é muito mais exigente também. Mas, pelo que eu vejo, eu estou sempre monitorando vagas, né? Não só voltado para a área de segurança, mas área de desenvolvimento também. Eu vejo que muitas empresas contratam, pelo menos, pode ser que não tenha muita vaga, né? Como, por exemplo, sei lá, desenvolvedor Java, por exemplo, mas as vagas que tem são interessantes, tanto do ponto de vista de Uhum. trabalho, retorno financeiro, e desafio ali tecnológico também você vai estar trabalhando, né? Isso eu, Sim. eu acho muito interessante esse ponto. Do ponto de vista de conhecimento, desculpe, acho muito interessante também, porque ele permite você entender como as coisas funcionam. Né? Então, eu posso falar, inclusive, do meu background, né? Eu trabalhei como sysadmin, como mencionei logo no início, e eu tinha muita dificuldade em fazer coisas básicas. Estou falando do trabalho de sysadmin. Então, às vezes, você estava como sysadmin, ou até no pentest mesmo, não necessariamente usei conhecimento, por exemplo, de kernel space durante o pentest, mas tem coisas que você usa, você entende como a memória funciona, como lá está tudo sendo organizado, questão de desempenho também. Às vezes você quer melhorar um pouco o desempenho do seu computador e você não entende exatamente como funcionam as coisas e você acaba sendo enviesado.
Toma uma Entendi. determinada atitude, vou fazer isso porque vai melhorar o desempenho, mas você às vezes não entende o que funciona ali por baixo e acaba influenciando. No meu caso, como sysadmin, né, eu lembro claramente lá, mais ou menos em torno de 2010, eu sou relativamente novo na área de computação, né, a gente vê a galera falando que trabalhou com processadores antigos, computação bem antiga, algo que eu desconheço totalmente. Eu comecei bem pós a era 2000, mais ou menos 2005, meus primeiros contatos com o computador do zero. Então, assim, mais ou menos em 2010, eu comecei a trabalhar como sysadmin, né? Eu tinha muita dificuldade ali em entender as coisas. Então, sei lá, Protocolos novos, né? Essas coisas, você falou. eu lembro do Asterisk, por exemplo, eu trabalhei em um provedor, eu não era o sysadmin do provedor, era um outro cara, e ele fez um curso esqueci agora o protocolo, do Asterisk e tal, acho que é SIP, né? Não lembro. SIP. Exatamente. Então ele mexeu muito com Asterisk, aí tinha lá um softphone, a gente testava, Sim, fazia a Asura, né? A resposta audível e tal. sim. Aí a gente tinha dificuldade para fazer o Asterisk funcionar por baixo, era só funcionar. Porque às vezes dava um probleminha ali, aí você não entendia o log, aí você ia pegar o log. Nesse tempo aí eu vivia no Under Linux, né? Aquele fórum lá, perguntando as coisas e tal. Hoje, cara, uma experiência que eu tenho de kernel, qualquer coisa simples eu pego, eu consigo resolver mais ou menos tranquilo. Esse Sim, que notebook, legal. esse notebook que eu estou falando com você aqui é um Samsung, eu comprei ele tem um mês agora, eu usava o MacBook, mas acabou dando problema, né? Logo durante essa pandemia, aí ficou complicado, precisando trabalhar, e agora como é que vai fazer manutenção, tudo fechado? Aí consegui, comprei esse Samsung e fui instalar o Fedora. Assim que eu instalei o Fedora, já começou tudo dando errado, levei mais ou menos uns 3 dias para conseguir voltar o sistema, e fazer o sistema funcionar. Se eu não tivesse conhecimento de kernel do Linux, eu não ia conseguir ter instalado esse Fedora aí, entendeu? Então eu instalei o Fedora, aí eu uso sempre Full Disk Encryption, né? Onde eu voltava, o Full Disk Encryption lá pedia a senha, eu digitava a senha e não botava a máquina. Aí eu precisei ir lá fazer o debug, eu detectei, era o driver de vídeo, o padrão do kernel do Linux, no caso o Fedora mais recente usa Linux 5, né? Então a versão estava dando crash lá e o sistema não voltava. Aí eu fui, desabilitei esse módulo durante o boot, consegui instalar, tá entendendo? Então, consegui instalar e deu outro probleminha ali. Inclusive, aí eu fui instalar o driver de vídeo da NVIDIA. Tem uma placa de vídeo NVIDIA, eu baixei lá o driver oficial, nenhum driver compilou. Eu peguei o driver, olhei o código-fonte, fui compilar o driver na mão. Aí eu vi muitos erros que estavam tendo lá no driver, eu fui corrigindo alguns. Chegou um momento em que eu corrigi alguns drivers, mas mesmo assim continuou dando problema. Aí eu falei, não vou parar agora para estar resolvendo isso, porque o driver, ele não foi o driver oficial lá da NVIDIA, ele não suportava a versão mais recente do kernel do Linux. Teve algumas modificações, o driver simplesmente você não compila. Aí eu vi essa modificação, modifiquei, passou vários níveis de erro, né? Aí ficou dando um erro mais lá na frente, eu falei, isso aí eu não vou mexer mais não, vai ficar sem driver de vídeo mesmo. Mas assim, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não tinha conseguido instalar o sistema aqui, entendeu? Eu tentei Fedora, tentei Ubuntu, tentei Debian, tudo dando problema. Se eu não tivesse conhecimento, eu não tinha conseguido instalar. O exemplo que eu lhe dei agora foi só do meu laptop aqui, o Samsung, né? Mas durante todo o dia a dia aqui agora do meu trabalho, independente se é como sysadmin, independente para rodar uma aplicação, por exemplo, lá para pentest, se é compilar o GCC, por exemplo, se o GCC começa a dar problema, por exemplo, hoje já consigo resolver Muito mais dessa fácil, forma, né? entendeu? Mas eu Sim, lembro muito entendi. bem, e antes, um exemplo é quando eu comecei a mexer mais ou menos lá em 2010, na área de exploração de vulnerabilidades, para usar uma chamada de sistema Mmap, que te permite fazer mapeamento de endereços, né? Eu não conseguia usar desculpe, não foi Mmap, foi o ptrace. O ptrace é para injetar código, né? Eu não conseguia usar o ptrace. Eu não conseguia usar. Eu fiquei tentando, e nada de conseguir usar. Depois que eu fui ver, era um erro bem simples, eu não tinha lido o manual. Então, no manual estava lá dizendo claramente o que era. E eu fiquei meses, cara, até talvez anos, tentando resolver um problema e não consegui. Hoje eu pego uma chamada de sistema, algo novo assim, tá entendendo um pouco como é que usa essa chamada de sistema. Eu não tenho certa dificuldade. Às vezes você está usando ali user space, o manual está errado. Eu vou lá no código-fonte do kernel e vejo, opa, no manual está dizendo uma coisa, mas no código-fonte do kernel tem outra. Tá entendendo? Então, esse Legal. conhecimento que eu tenho de arquitetura e de kernel space, sistemas operacionais como um todo, Ajuda em tudo, né? eu estava usando isso em tudo, entendeu? E, praticamente tudo, assim, e você entende como as coisas funcionam, você começa a julgar melhor as coisas. Então, sei lá, eu nunca mexi com Java, mas eu conheço relativamente bem como a arquitetura de computadores funciona, como o kernel funciona,
Então, um Java novo saiu e tem determinado recurso que ele está utilizando, eu sei se aquele recurso que tem no Java, Java acho que é 8, né, a versão mais recente, qual o benefício que isso vai trazer, tá entendendo? Então, sei Que lá, legal, velho. quando eu comecei a Nossa. trabalhar com sysadmin, começou a surgir lá essa questão do BPF, o BPF, não como hoje é conhecido, né, mas era a questão do Zero Op. Era você usar o TCP dump para fazer sniffing lá, como sysadmin, mas isso tem um gargalo, porque você precisa opear o pacote para kernel space. Então, tinha um gargalo, aí começou a surgir tecnologias de Zero Op, em que você consegue obter esse mesmo dado sem fazer uma duplicação do dado. Tá entendendo? Então, alguns recursos desses, assim, você começa a entender como funciona. O IPFW mesmo, por exemplo, quando eu trabalhava lá como sysadmin, eu queria colocar labels nas regras de firewall. Eu não lembro exatamente como era, mas se for olhar as mailing lists aí antigo, tinha algum e-mail trocando com o desenvolvedor lá do IPFW. Eu sugeri para ele um recurso, né, que me permitia trabalhar nas regras de firewall com label. Eu usava um script. Então, no meu script tinha lá rede interna, por exemplo, e tinha faixa de IP. Mas quando você usava lá o IPFW list, por exemplo, não mostrava o label, mostrava o IP. Aí você tinha que era usar os labels exatamente lá nas regras de firewall. Aí eu comecei a fazer uns patches lá e tal, em kernel space, começou a funcionar. Eu nunca levei para frente, entendeu? Mas assim, às vezes você quer fazer uma modificação, você fica limitado porque você não tem aquele conhecimento específico ali. Tá, Sim. então, assim, Não, animal isso. Animal. Agora, cara, uma das coisas mais impressionantes, eu sempre acompanhei teu trabalho de longe, sendo honesto, né? Nunca investi muito nessa área de kernel space, mas sempre acompanhei, né? Sempre fiquei na mente assim, putz, tem um cara, pelo menos um cara que eu sei, né, aqui no Brasil, que está investindo nisso, né? Vi quando você publicou o rootkit lá experimental que você fez, experimental no sentido né, você fez porque você quis fazer e tal lá e colocou. Só que era para BSD, né? Era antes de você ter entrado no mundo Linux, e sempre tive na mente isso. E aí, eu vi que recentemente, acredito que recentemente, né, pelo menos chegou até mim recentemente, você pegou todo esse conhecimento, ou parte dele, né, e estruturou de uma forma a passar. Né? Você montou um curso de uma forma a organizar, a ensinar a fazer o que você faz. Honestamente, não estou falando aqui sobre, né, só porque a gente é brother sei lá, para fazer propaganda do seu curso, não é isso. É que eu admiro muito quem faz as coisas, lógico, estuda, dedica e tudo, e quem toma essa segunda, quem dá esse próximo passo, que beleza, sei um monte de coisa aqui, agora eu vou transmitir isso, independente da forma, né? Tem gente que transmite isso dando aula em universidade ou fazendo cursos, oferecendo curso online, presencial, ou escrevendo artigo, ou postando código no GitHub, enfim, e você fez várias dessas, né? Código, artigo, curso. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, essa estrutura que você montou para ensinar alguém, né, no curso com a Aleli, né, com a empresa que você fundou, né? Você oferece esse curso. Para ensinar a encontrar, sei lá, você ensina o quê exatamente? Vou deixar você falar para eu não ficar conjecturando aqui. O treinamento, ele é uma mistura de um treinamento introdutório e um treinamento muito avançado. Então, o treinamento eles são 4 dias, né? Para ser 8 horas por dia. E o que acontece? O treinamento, a forma como tentei bolar ele é para um público independente. Se você já tem certa experiência, o treinamento vai ser interessante para você. Se você não tem experiência nenhuma, o treinamento vai ser interessante para você também. Esse é o meu ponto de vista e o mindset que eu tive quando elaborei o material do treinamento. Então, o interessante do treinamento, do meu ponto de vista, é que ele é organizado linearmente. Então, no primeiro dia do treinamento, a gente não fala nada de sistema operacional Linux. A gente fala de arquitetura de computador e gerenciamento de memória, que é a base que eu vejo que muitas pessoas faltam para poder começar a trabalhar e mexer e entender as coisas melhor, né? No treinamento, a gente foca em exploração, não tem nada a ver, a gente menciona a parte de funcionamento interno e aonde pode estar uma vulnerabilidade ali, outra vulnerabilidade, eu mostro alguns códigos e por que aquele código estava vulnerável, como foi corrigido, mas esse não é o foco do treinamento.
Hoje a gente só tem esse treinamento pronto e ministrado até o momento, mas eu tenho outras classes de treinamentos que eu vou segmentar melhor cada tópico do treinamento. Então, provavelmente, mais para frente, a gente vai lançar um treinamento focado em descobertas de vulnerabilidades. Tá. Esse treinamento é focado em exploração. E agora o público desse treinamento, que é focado em exploração, ele é introdutório e avançado. Tem coisas que eu menciono no treinamento e praticamente nem existe nada publicamente disponível sobre isso. Uma técnica de exploração específica, eu não vejo ninguém mencionando sobre. Foi algo que eu descobri durante o meu dia a dia de trabalho e eu menciono isso no treinamento. Claro, se você é um cara que está aprendendo na área, esse conhecimento específico vai ser irrisório, porque você não sabe reutilizar ele. Mas se você já tem uma certa experiência, você vai falar, opa, Anderson mencionou isso no treinamento, né? Então, só voltando lá para os dias do treinamento, ele é todo organizado linearmente. Então, não vou falar algo do primeiro dia e vai ser muito avançado, então ele vai progredindo. Uhum. É engraçado, cara, no treinamento, que no último dia do treinamento, a gente usa o conhecimento que a gente passou no primeiro dia do treinamento. Uhum. É um pouco difícil isso, porque o treinamento é denso. Eu acho que 4 dias são poucos para passar todo o conteúdo, né? Mas a gente começa no primeiro dia sem falar nada do sistema operacional, só focado em arquitetura. Então, a parte principal de arquitetura, a gente começa lá com a evolução da arquitetura, um gerenciamento de memória, eu pego lá o 8086, rapidamente, nos primeiros processadores da linha x86, a gente vai evoluindo, e cada um foi tendo de recursos novos. Alguns com segmentação, paginação, e a gente vai indo. Então, o primeiro dia é focado mais nessa parte fundamental. No segundo dia, a gente fala mais sobre a API do kernel do Linux. E a parte de debugging também. A gente entra na parte de debugging, como setar um ambiente de debugging, como obter o código-fonte do kernel do Linux. Porque, na minha experiência, né, onde eu vejo hoje, normalmente a galera vai começar a aprender a mexer na parte de exploração de vulnerabilidades em kernel, e é focar logo na parte específica de exploração. No meu dia a dia, isso é até o mínimo que eu preciso para realizar o trabalho. Muito do trabalho hoje realizado é como obter o kernel, como compilar, como funciona isso, aquilo, não necessariamente a parte de como explorar um use after free, ou como achar um race condition. Então, no treinamento eu também coloco isso. Por exemplo, toda a minha experiência durante muito tempo foi com CentOS Red Hat, depois eu comecei a trabalhar com Debian, e eu passei mais ou menos um mês só para entender o ecossistema do Debian. Como é que o Debian lança, como são os releases do Debian, como é que eles fazem os backport das correções de segurança. Tá entendendo? Então, no segundo dia, a gente já foca mais esse ambiente de debugging, como obter o VM Linux, que é o binário do Linux, com símbolos, para você poder chegar lá no debugging e falar print op from user. Ele resolveu o op from user. Onde o op from user está alocado lá no kernel que você está executando. Como montar um ambiente de debugging. Então, isso tem no segundo dia. Tá entendendo? A gente vai falando nisso e depois vai entrando mais na parte de API do kernel do Linux mesmo. Como funciona os módulos. Aí eu vou falar sobre a chamada de sistemas, como as chamadas de sistemas funcionam, né? E depois nas vulnerabilidades. E aí, do terceiro dia para o final, eu pego 1 ou 2 vulnerabilidades públicas, mas que não tem um exploit público. Na verdade, quando eu comecei a fazer o material, não tinha. Na verdade, uma vulnerabilidade tem um exploit público, mas o exploit não funciona. Então, eu pego esse exploit e mostro exatamente por que funciona, e a gente vai corrigindo vários pontos desse exploit. Né? Que incrível. Então, libero o código, claro, porque é um exploit que foi desenvolvido profissionalmente, mas eu menciono todo o trabalho, mostro parte do código, mas eu não forneço esse código. Tá entendendo? Tá. São 2 vulnerabilidades. A segunda vulnerabilidade ela é muito interessante e não tinha um exploit público até o momento de fazer todo o material. Próximo de ter a primeira turma, a gente teve a turma lá em São Paulo, acho que uns 15 dias atrás, aí o primeiro exploit público para essa vulnerabilidade foi publicado. Mas até todo momento não tinha nenhum exploit público. Tá entendendo? Entendi. Cara, e assim, para fechar, você acha que para alguém que está assistindo a gente aí, que quiser ver como é isso, tem algum material que você indica, algum livro, alguma coisa assim, ou algum site, algum artigo, alguma coisa introdutória, só para ver se a pessoa está afim de fazer isso, para ela ter um tira-gosto desse assunto, de repente faz o teu treinamento, que você indica assim, para quem quer começar nessa área?
Ó, o treinamento eu recomendo, porque no treinamento, claro, a gente segue ali linearmente ali do início, a parte de fundamentos, montar um ambiente, até a parte de exploração avançada, né? Mas, se você acha que vai para o treinamento, já vai sair do treinamento escrevendo exploit, esse treinamento não é para você. Como é um assunto complexo, né, você vai aprender muita coisa, mas muitas dessas coisas você vai ter que aplicar em casa, e vai levar tempo. Né? Eu não espero que ninguém, e não tem experiência de exploração de vulnerabilidades, já pega, faça um treinamento e já sai escrevendo exploit. Vai realmente levar um tempo para você lá se frustrar, tentando fazer as coisas, dando errado, e você tentando corrigir, né? Leva um tempo. Mas o treinamento eu acho que é altamente recomendável, porque você vai ter ali todo o roadmap ali do que fazer, de como fazer, e mostrando na prática, né? Algumas coisas. E, inclusive, eu falo onde eu errei muito. Tanto na conversa pessoal, quanto no treinamento, eu gosto muito de deixar o meu pessoal. A gente só vê o sucesso das pessoas, a gente não vê as falhas, onde a pessoa errou, onde teve problema, onde você bateu cabeça ali, né? Os erros que foram cometidos. Então, eu deixo claro todas essas etapas do aprendizado, até chegar no momento que estou hoje, né? Agora, de material, cara, existe muito material disponível publicamente, mas o que eu recomendo mesmo é prática. Eu acho que existe no meu ponto de vista, existe um erro e a pessoa acha, e a pessoa nunca acha que é capaz de realizar aquele trabalho. Então, já tive vários amigos que sofrem disso, de receber uma vaga de emprego, por exemplo, e ficar com medo de ir trabalhar, porque acha que não tem competência para isso. E um exemplo nítido disso aí sou eu, em 2015, quando eu comecei a trabalhar. Apesar de eu ter tido experiência com FreeBSD lá, eu fui trabalhar para uma empresa que é renomada no mundo, várias pessoas conhecidas, e eu sou fã, reconheço o trabalho, respeito muito o trabalho até hoje, trabalhava lá, então eu trabalhei junto com essas pessoas, e quando eu entrei, eu costumava falar assim, que eu sou o mais fraco lá na empresa, tá entendendo? Porque eu estava trabalhando do lado de muitas pessoas boas, eu fiquei com medo de trabalhar lá. Eu não tinha experiência de achar vulnerabilidade e tudo isso, mas eu tive a coragem, a atitude de assumir o trabalho e ir trabalhar lá, entendeu? Então, eu errei muito, fiz muita merda, meu inglês era precário, eu precisava escrever relatório toda semana em inglês, e isso, sofri muito com isso, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse assumido a postura de ir trabalhar, eu nunca ia achar que eu era capaz de fazer aquilo, tá entendendo? Sim. Claro, você venceu a síndrome do impostor, né, que você comentou anteriormente. E do outro ponto de vista também, eu só tenho a agradecer que a empresa era muito flexível, né? Eu nunca vi nada parecido. Você trabalhar tipo um ano analisando código, a empresa simplesmente pagar você um ano só para você ficar estudando e entender ali. Você não está dando resultado no momento, entendeu? Eles sabem que leva tempo, que é uma área complexa, né? Então, certo, eu tive vantagem. Isso é uma balança. Não é emprego e você vai aceitar. Você não vai simplesmente amanhã aceitar um trabalho de desenvolvedor de drivers para a NVIDIA. Porque lá ele vai exigir que você, né, de certa forma, produza, né? Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, é prática. Pega uma vulnerabilidade, comece a escrever o exploit, vai levar tempo, pode levar um ano, não importa. Mas aquela etapa ali, ó, não tem nada que te ensine. Uma vez falaram para mim, em um treinamento você não vai aprender conteúdo. O conteúdo está tudo na internet, está em livro. Você vai pegar a experiência do instrutor. Tá entendendo? Tem experiência, você não adquire experiência. Não existe aquela pílula do Matrix que você engole e você já sabe tudo. Experiência você adquire. Não tem como você ter 10 anos de experiência em um ano. Tá entendendo? Então, a parte prática é fundamental. Você precisa meter a mão no computador, a mão na massa. Um exemplo disso que eu tenho, e um dos exploits que eu escrevi, acho que até um dos mais complexos que eu escrevi, era para uma vulnerabilidade no processador. Então, não era vulnerabilidade no sistema operacional. A correção você pode aplicar no sistema operacional, mas a falha era no processador da Intel. Então, existe uma instrução específica lá, né, do assembly, e no Intel ele executa de uma forma, mas no AMD ele executa de outra. Então, o processador da Intel não tinha um problema, a instrução problemática, né? Quando eu comecei a escrever esse exploit, eu sofri muito. Teve uma pequena situação, como eu mencionei, eu já tinha execução de código arbitrário no kernel, eu consegui instalar os privilégios, mas eu não conseguia fazer a thread, lá o processo, e voltar para o user space. Quando eu estava voltando para o user space, acontecia alguma coisa e o exploit morria e reiniciava a máquina. Eu não tinha conhecimento de fundamentos de arquitetura, sistemas operacionais, para fazer esse exploit, para resolver aquele problema específico ali. Mas aí eu fiquei lá tentando.
no momento que eu estava escrevendo exploit, não tem nenhum exploit público. Aí um outro cara lá do Fail Overflow, que é um time conceituado aí, os caras fazem um trabalho fenomenal, foi publicar o primeiro exploit. Aí eu peguei o exploit dele, comecei a ver e tal, e aprendi aonde foi que eu estava errando. Tá entendendo? Legal, Tem sim. um outro detalhe também, Fernando, com relação a isso. Esse exploit que eu escrevi, ele foi remotamente. Eu não tinha máquina vulnerável. Minha máquina era muito simples. Eu escrevi o exploit por Skype. Tem o iPads aí, eu acho que você deve conhecer, morou no Rio de Janeiro, tá fora, né? Então, a gente tinha muito contato no tempo, acho que era do tempo do DC Labs, lá que ele participava, e ele tinha máquina vulnerável, eu não tinha. Então, a gente fazia uma sessão no Skype, ele com webcam, compartilhava a tela e a gente ia fazendo. Então, eu escrevi o exploit, eu e ele, remotamente, cara. E eu não tinha nem metade do conhecimento que eu tenho hoje, entendeu? Mas aí eu tive a atitude e fui lá tentando, batendo cabeça. Todo dia a gente fazia sessões no Skype lá e tentando escrever o exploit. Mas é isso, se eu não fosse para a prática, se eu não tentasse escrever o exploit, eu não ia ter conseguido, não tinha aprendido, tá entendendo? Não tinha errado. O aprendizado vem dos erros, tá entendendo? Sim. Então, normalmente eu vejo que a pessoa dominar a assembly, ter todas as instruções hoje de cabeça, antes de começar a escrever o exploit. E para mim esse é o erro, né? Eu faço o contrário, eu vou para a prática e quando está tendo um comportamento lá, eu não estou entendendo, aí eu vou estudar os fundamentos para explicar ela é fenômeno ali que está acontecendo, entendeu? Então, basicamente, assim, acho que a melhor coisa que eu tenho é prática, assim, vá a mão na massa. Animal. Excelentes dicas, sem dúvida. Que legal. Irmão, é isso, cara. Obrigado. Eu acho que a galera vai curtir muito ter essa conversa. A gente não tinha conversado ainda de kernel land aqui, de exploração nesse nível ainda no Papo Binário. Eu acho que todo mundo vai curtir essa toque aí. Obrigado por vir, obrigado por topar, obrigado por botar esse conhecimento para fora aí em formato de treinamento. Valeu mesmo. E por essas dicas valiosíssimas aí para a galera. Sempre que precisar, pode contar comigo, velho. Tamo junto. Obrigado, parceiro. Valeu. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Falamos pra caramba de kernel aí. Animal. Eu curti muito. É uma entrevista que a gente vai ficar, né? Acho que você vai ter que ver muitas vezes. E se você curtiu, né? Já sabe, tem um botão aí para isso que expressa esse sentimento. E aí tem um outro que é comentário, que é para você dizer o que você gostou, né? E, claro, se você acha que isso é interessante para outras pessoas, né? Compartilha esse vídeo aí. Você pode nos apoiar também para a gente continuar fazendo entrevistas, menteb.in/apoie, e você pode se inscrever no curso do Anderson da Lely para entender, né, começar a sua jornada de kernel land aí. Beleza? Um abraço então, obrigado Anderson, valeu.